Meu nome é Hélio Krakauer, sou pediatra, trabalho aqui em Santo André, já sou formado há 30 anos, sou formado pela Faculdade de Medicina do ABC e fiz residência médica no Hospital Humberto Primo, em São Paulo. O motivo para eu escolher a minha profissão começou com meu pai. Meu pai fez medicina e fez pediatria também. Eu sou o filho mais velho, nós somos em 4 irmãos, são 3 médicos e uma fisioterapeuta. E no começo eu escolhi medicina e sempre com aquele medo, será que eu estou fazendo medicina porque eu gosto, porque eu escolhi, ou eu estou fazendo medicina porque o meu pai é médico e um médico com bastante sucesso? Bom, terminei a medicina, gostando de medicina. Aí falei, agora o que eu vou fazer? Vou fazer pediatria. Dúvida, estou fazendo pediatria porque eu gosto ou porque meu pai me incentivou e eu vi muitas pessoas falando que teu pai salvou minha vida, teu pai foi muito importante na minha vida. E durante os primeiros 5 anos de medicina, já fazendo pediatria, isso ainda me atormentou bastante. Porque muitas pessoas vinham me procurar e falavam assim, doutor, eu vim procurar o senhor porque é filho de peixe, porque é o seu pai. E você fica assim, poxa, estão me procurando por causa do meu pai. Lógico que depois de 30 anos a coisa foi andando e você foi percebendo que as pessoas foram te procurando. As pessoas falaram, olha, eu estou te procurando porque tal amiga minha veio, tal pessoa veio. Então a história bem resumida é essa aí. A função principal do pediatra é acompanhar a vida de uma criança. A vida e a saúde dessa criança. Então a gente olha a criança como um todo. Desde o nascimento, ou até antes, hoje em dia até antes do nascimento, que a gente atende até as mulheres gestantes que vêm perguntar sobre o que fazer logo que o neném nasce, e até a idade quase adulta, né? Pacientes meus de 30 anos que continuam vindo aqui. O médico, depois de formado, ele é capacitado para atender tudo. Eu tenho o meu CRM que ele me libera para fazer tudo. Eu é que tenho que ter a consciência de se eu sei ou não sei fazer aquilo. Eu sou capacitado para atender adultos? Veja bem, eu fiz residência em pediatria e depois também fiz epiatria, que é o atendimento do adolescente. E a criança vai até os 20 anos, o adolescente vai até os 20 anos. Depois dos 20 eu mando embora, mas eles não voltam, eles voltam. A gente dá pirulito para as crianças, mas eles voltam. Então eles voltam porque a gente faz um vínculo de confiança. A gente fica sempre como o pediatra, que ele fica, não é como um amigo, mas é como um técnico, uma pessoa que entende do assunto e que tem um certo vínculo de confiança, como uma mola mestre. Por exemplo, a menina vem aqui, doutor, eu estou com uma dor, tá, ó, precisa passar no ginecologista. Ela vai e volta. E aí você fala, olha, o que ele fez tá bom, tá certo, eu confio. Não, vamos pegar uma segunda opinião. É um técnico, é um médico dando uma nova opinião e de confiança, de amizade. Eu acordo às 6 da manhã, passo visita nos meus pacientes internados, tanto em UTI, berçário ou enfermaria. Depois eu faço um ambulatório. Saio do ambulatório na hora do almoço, consigo almoçar em casa, graças a Deus. Vou para o consultório, faço o consultório. São 2 consultórios e eu fico nesses 2 consultórios sempre cheio até as 10 horas da noite, na média de 60 a 70 crianças por dia. Depois disso eu volto para o hospital, quando eu tenho criança internada, 10 da noite, eu passo visita novamente. Nisso eu ainda faço função gerencial, eu gerencio a parte financeira de uma das minhas clínicas e faço parte do conselho diretivo do Hospital e Maternidade Dr. Cristóvão da Gama aqui de Santo André. A faculdade de medicina em geral são 6 anos. Você faz 6 anos de faculdade. Ao final do 6º ano você presta uma nova prova para residência. Residência é a especialização. Eu saio da medicina e faço só pediatria. Tá? Em pediatria, em geral, são 2 anos. Você pode fazer de 2 a 3 anos e depois você pode fazer uma subespecialização. Aí eu já não fiz. Então você pode fazer uma subespecialização mais 2, 3, 4 anos, quanto você quiser, de cardiologia pediátrica, nefrologia pediátrica, você pode fazer UTI pediátrica, você pode fazer outras coisas que são subespecializações. Eu acho que a faculdade ela é importante, muito importante, mas quem vai fazer o médico é o médico rato. O que é o médico rato? É aquele médico que ele está num hospital, por exemplo, em formação, acabou o dia dele às 6 horas, ele não vai embora para casa, ele fica no hospital, ele vai conhecer um pouco mais aprofundadamente aquele paciente. Seu João, ele tem um nome, como é que foi a sua vida, o que aconteceu. Você faz um diagnóstico porque você conheceu o seu João e não o paciente do apartamento 21. Isso você faz num horário que você não tem. Você não faz isso no horário normal, porque no horário normal você tem muito trabalho. Então a formação do profissional, eu acho que ela se faz até no pós-aula.
Não adianta só naquela hora, você tem que discutir alguma coisa extra. É esse extra que pode fazer a diferença do pediatra. A experiência que você precisa ter para se sentir confiante, porque mesmo que você faça medicina e depois uma residência, e na residência você só faz pediatria. Pegam na tua mão e vão te ensinar a cuidar de criança. Mas existem coisas que não tem como te ensinar, são coisas que você vai pegar somente no dia a dia. Eu acredito que um médico razoável demora pelo menos 5 anos para se sentir um pouco confortável para sentar desse lado da mesa. Vamos inverter o nosso lado. Você está de médico, eu estou aí no teu lugar, e chega uma mãe chorando porque o filho está com o narizinho escorrendo. Ele entupiu o nariz e ele não dormiu à noite, ele chorou a noite inteira. É só isso, ele não tem nada. Agora você está desse lado e você vai medicar essa criança. Olha o grau de responsabilidade para fazer uma coisa boba. Você podia... Veja bem, se você não tem responsabilidade, você é o vizinho dela, pinga qualquer coisa aí que melhora, mas peraí, e se piorar? Você se responsabiliza por aquilo? Então o lado de cá é muita responsabilidade para fazer às vezes até coisas muito simples. E para você ter essa confiança você demora um tempo. Então não é só o estudo. Tem o estudo e tem o dia a dia, tem aquela pessoa que pode estar do teu lado e te dar um toque quando você tiver uma dúvida numa coisa mais grave. Tudo isso faz a diferença. Por exemplo, eu acho que explicar para o paciente o que ele tem é uma diferença, porque na verdade não é que eu aprendi, eu escutei as mães falarem para mim. As mães sentaram aí do lado e falaram assim: doutor, eu não aguento mais passar em outros médicos que não olham para minha cara. Eles não olham para minha cara, eles abaixam a cabeça, mexem no computador e não olham, eles não puseram a mão no meu filho. São reclamações da mãe. Então a mãe reclamou, eu escutei, falei, vou fazer o que as mães estão pedindo. E não é porque eu acho que elas estão certas mesmo, eu não acho que elas estão erradas. Eu acho que é o mínimo que o médico tem que fazer, é olhar na cara da pessoa, dar atenção e pôr a mão na criança. Mínimo. Explicar o que a criança tem, não precisa ser nenhum grande detalhamento, você não perde muito tempo, você vai perder 5 minutos para isso. E outros diferenciais, por exemplo, uma coisa que você viu aqui que já aconteceu, que é o telefone. Hoje, a velocidade de informação. Então as mães me encontram pela internet, no Face, no WhatsApp, por telefone, por e-mail, onde ela quiser ela me encontra. Doutor, meu filho está escorrendo o nariz. Ela vai mandar para o WhatsApp e eu vou responder quando eu puder. E se puder, tem um tempo, 1, 2, 3, 4 vezes ao dia, quando eu puder. E eu vejo que isso faz a diferença. A mãe se sente confortada, ela não se aproveita de mim. Eu acho que ela sabe que isso pode incomodar, mas isso dá para ela uma segurança. Poxa, eu vou viajar para os Estados Unidos. Meu filho tem uma diarreia nos Estados Unidos, ela consegue se comunicar comigo. Isso é uma salvação. Você resolve o problema mesmo. Então, eu acho que isso é uma diferença. Meu pai, eu vou dizer assim, quem conheceu, conheceu. Quem não conheceu, não conhece mais. Ele foi uma estrutura única, ele foi um tipo único. Parece brincadeira a gente falando isso, mas quem conheceu sabe que não existe imitação. Do que o meu pai foi, e eu sofri muito porque muitas pessoas queriam que eu fosse igual ao meu pai. E se eu tentasse ser igual a ele, ia ser uma porcaria, porque eu não sou igual a ele. Ele tinha uma calma absurda. Então vamos contar alguns fatos, porque fica legal. Aqui nesse consultório é que ele ficava, ele faleceu há 3 anos. Tem gente que vem até hoje aqui, abre a porta e começa a chorar. Só de olhar a cadeira. Ela abre a porta, olha aqui para dentro e começa a chorar de ver a cadeira e não ver o meu pai aqui sentado. Ele tinha uma tranquilidade absurda, a ponto de, por exemplo, ter paciente que tocava moda de viola, ele obrigava o cara a trazer a viola dele na consulta. Ele falou, quando você vier, você traz a moda. E o cara ficava aqui 1 hora tocando moda de viola, ele escutando a moda, lá fora, a paciente esperando. Ele trabalhava das 10 da manhã até 2, 3, 4, 5 horas da manhã. Ele ficava aqui no consultório até 3 da manhã. É fácil você ver paciente que falava, eu ficava esperando teu pai me atender às 3 horas da manhã. Ele atendia, era um tempo em que nem sempre, na época não tinha pronto-socorro. Então ele atendia na minha casa. Cansei de ver criança que vomitava, minha mãe não gostava, mas assim, criança que atendia dentro da minha casa 1 da manhã, 2 da manhã, normal. E atender na minha casa era normal. Ele foi pediatra de pessoas famosas, por exemplo, a mais famosa de todas foi a Angélica. Ele pegou a Angélica no nascimento, no parto, e cuidou dela até os 15, 16, 17, 18 anos. Então, toda essa história dele, ele foi realmente um médico bastante consagrado aqui na nossa região do ABC, e a gente escutou muita história, tá? Então, eu acho que assim, eu não vou ter nenhum livro que me estimulasse a fazer medicina, foi meu pai. De todas as carreiras, a que menos dá dinheiro
é a clínica médica, é a pediatria e a clínica médica, porque nós não temos nenhum tipo de modo de ganhar dinheiro que não seja a consulta. Com o passar do tempo, a consulta foi sendo desvalorizada. A consulta médica, ela paga muito pouco. Por que paga muito pouco? Porque, por exemplo, o ortopedista ia lá, podia operar um pé, o radiologista ganhava no raio-x, o ortopedista de novo no gesso, os outros médicos, ninguém estava preocupado em brigar pelo valor da consulta. E o pediatra, como clínico geral, só tinha consultinha. O que acabou acontecendo? Cada vez mais o pediatra foi ganhando menos. Ele tinha que trabalhar mais. O que aconteceu? Na formação, ninguém queria mais fazer pediatria. Chegou um momento que há uns 5, 6, 7 anos atrás, não tinha mais pediatra no mercado, era muito raro. Então você tinha que estar fechando pronto-socorro pelo fato de não ter pediatra para atender. E aí a bomba explodiu. Aí os preços subiram lá para a estratosfera. Hoje a consulta do pediatra de convênio é maior do que a consulta normal de qualquer outra especialidade. E agora estão voltando a se formar novos pediatras. Está sendo estimulada a formação de novos pediatras. Porém, esses novos pediatras estão saindo agora. Como eu falei, eles vão ter agora uns 5 a 10 anos de experiência para começar a sentar, a se sentir confortável na cadeira de pediatra. Isso é muito variado porque depende aonde ele trabalha. Se ele trabalha no SUS, é uma coisa, se ele só trabalha em clínica particular. Agora, se ele trabalha só numa clínica particular, essa clínica já está cheia. A questão financeira é complicada de falar. Vai do zero ao infinito. O pediatra, eu acho que ele tem uma importância fundamental. É muito claro quando você pega uma criança que você acompanha do nascimento até os 20, 30 anos e aquela criança que aparece do nada para você no consultório e fala: doutor, meu filho nunca teve pediatra, e aí você vê toda a desestrutura. Eu não tenho dúvida da importância da pediatria, é só para perguntar, acho que se você perguntar para as mães, elas vão poder te dar uma ideia melhor do grau de importância do pediatra. Então agora eu estou lendo esses 3 livros. Uma biografia do Antônio Emílio de Moraes, a história da Dona Domitila, que foi a amante de Dom Pedro. Aqui começou a corrupção, então se alguém quiser ler sobre corrupção no Brasil, é esse livro aqui. Esse aqui ele não é parente meu, se você focar aqui, chama Jon Krakauer. Ele escreve alguns livros, ele tem o meu sobrenome, mas não é parente meu. E esse aqui é de um amigo meu, que escreveu um livro sobre transição de empresas familiares para empresas mesmo, né? Então, agora, esses são os livros que eu estou lendo agora. Tem 2 livros que são bastante interessantes na pediatria. Um chama A História da Humanidade, contada pelos vírus, bactérias e outros protozoários. É um livro escrito por um infectologista brasileiro, que ele conta, por exemplo, que já se esperava há muitos e muitos anos a epidemia de H1N1. E outro livro bacana para as mães, que chama Chiclete não gruda no intestino e outros mitos da medicina. Então aquelas coisas da mãe: doutor, comeu uma balinha, pode tomar banho? Pode. Então nesse livro ele fala desses mitos da medicina. São 2 livros interessantes de medicina. A mensagem que eu vou dar para quem está fazendo pediatria é assim: primeiro você começa, porque você não vai saber se você gosta da pediatria no primeiro minuto do primeiro tempo. Você tem que gostar da pediatria. E pediatria não é só criança, tem a mãe, tem a avó, tem o pai. Então você precisa ter paciência para aguentar a mãe, você precisa ter psicologia para conversar com o pai, você precisa... isso tudo não é só gostar. O que eu falo assim, você tem que ser um médico bom, não um médico bonzinho. Você realmente acha que tem que acordar de manhã com boa vontade e gostar do que você faz.